Nós estamos já no terceiro domingo dessa série. É isso? Terceiro, né? Acho que eu estou fazendo a conta certa, espero que esteja. Em que nós falamos sobre alguns textos que as pessoas, a nossa sociedade usa de maneira totalmente contrária ao que a própria Bíblia diz a respeito do texto. Nós precisamos lembrar que isso é muito normal, é natural fazer isso. Porque se há uma coisa que nos incomoda muito, muito mesmo, é Deus. Deus nos incomoda muito. Porque, veja só, vamos imaginar que você seja uma pessoa totalmente disponível a fazer a vontade do Senhor. Porque em algum momento você orou, seja feita a tua vontade, ou então você talvez, sei lá, estou chutando. De repente, em algum dia, você foi a algum culto, e nesse culto tinha, sei lá, uma música, e no meio dessa música você cantou a seguinte frase: eis-me aqui. Do tipo, estou à disposição do Senhor. Vamos só chutar que em algum momento tenha acontecido isso. Já imaginou se Deus resolve ouvir a sua oração? Já imaginou se Deus está lá agora, por exemplo, e acabou de ouvir a música que você cantou, e ele olha assim e fala: então tá bom, então eu vou mandar. Muito provavelmente, ele vai te mandar para um lugar que você não esperava ir. E não apenas não esperava ir, talvez para um lugar que você não quer ir. Porque a gente, claro, a gente tem expectativas de que se Deus for mandar a gente para algum lugar, então Deus vai me mandar para algum lugar. Ele vai me mandar, sei lá, para Paris, ele vai me mandar para Tahiti, aí ele manda você para o Haiti. Aí ele muda uma letra e ele não te manda para Paris, mas te manda, sei lá, para Síria. Enfim, alguma coisa desse tipo provavelmente vai acontecer. Eu já disse isso aqui algumas vezes, e é necessário lembrar que nós tratamos Deus, muitas vezes, como nós tratamos o apêndice. Quem aqui já não tem apêndice? Alguém aqui já não tem? Okay? Algumas pessoas aqui já deram fim nele. Por quê? Porque o apêndice funciona mais ou menos assim. Você nasce, ele está ali. Você não pediu para ele estar ali, mas ele está ali. E você nem sabe muito para que ele serve. Ninguém sabe direito para que ele serve. Há várias teorias a respeito do apêndice e por aí vai. Mas ninguém sabe muito bem por que o apêndice está ali. Mas ele está ali. Ele está ali. Quando o apêndice dá o ar da graça dele, e você sente uma dorzinha aqui nesse lado da barriga, e você vai ao médico, e ele aperta e fala assim, e aí, dói? E você quase morrendo. E ele diz assim, isso aqui tá com cara de apendicite. Qual é a única coisa a você fazer nesse momento? Ele manda você tomar um remédio, do tipo, toma um remédio, toma uma dipirona, um anti-inflamatório, que tá tudo tranquilo. Geralmente, se você tá com essa dor e o médico diz, é apendicite, qual é a única coisa a fazer? A única coisa a fazer é cirurgia, e não é uma cirurgia reparadora. Tipo, não, vamos consertar então o apêndice. Vamos consertar, vou dar um apêndice novo para você. Você vai pegar um apêndice 0 bala. Não, o que se faz? A única coisa a fazer é tirar. É exatamente o que muitos de nós fazem com Deus. Ele está ali, eu não sei por que ele está ali, mas ele está ali, porque quando eu nasci ele já estava ali. No entanto, a única coisa a fazer quando ele se manifestar é tentar tirar o mais rápido da frente, fingir que não é comigo e vida que segue sem apêndice, sem Deus. Porque Deus tem a mania de querer ser Deus e, sendo Deus, fazer as coisas do jeito dele. E quando Deus faz as coisas do jeito dele, nos incomoda muito, porque ele não tem compromisso nem com a nossa vontade e nem com o nosso bem-estar. No entanto, nós somos educados, às vezes, na igreja, e ensinados, às vezes, na igreja, de que Deus é alguém que está lá, à nossa disposição, e procurando o nosso bem-estar, tentando nos agradar como lindos filhinhos mimados na casa do papai querido. Isso não é Deus. Isso é casa de pai e mãe que não sabe educar filho. Ainda mais nessa geração que nós estamos. Por quê? Porque nós temos uma geração de transição nesse meio todo. Inclusive uma geração que está já meio que perdida. Mas funciona assim. A geração anterior, a geração dos nossos pais,
Foi uma geração que teve que lutar muito para conseguir algumas coisas. Teve que batalhar muito, não teve acesso a muitas coisas que hoje nós temos acesso. E esses cresceram, se tornaram pais, principalmente esses que nasceram na década de 40, 50 e comecinho da década de 60, eles se tornaram pais, muitos deles com a seguinte mentalidade: tudo que eu sofri, eu não vou permitir que os meus filhos sofram, porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Mas uma coisa que essa geração dos anos 40, 50, início da década de 60 não compreendeu é que eles só são o que são porque eles passaram por algum tipo de privação. Porque privação são extremamente necessárias para a formação de caráter, por exemplo. Se você der tudo o que um ser humano precisa, principalmente na infância e na adolescência, o que vai acontecer com ele quando chegar na idade adulta e der de cara com a primeira privação ou com a primeira aprovação? Ele literalmente vai surtar, porque ele não sabe lidar com aquilo, ele não tem o preparo psicológico. Por isso que uma das maiores manifestações de amor de um pai e de uma mãe para com um filho é quando diz assim: não, não. É por isso também que uma das grandes manifestações de Deus, do amor de Deus para conosco, é quando em nossa história e nossa caminhada de fé, Deus às vezes diz simplesmente o que para a gente? Não. Ou Deus tira algo de nós. São momentos em que Deus está nos ensinando, sim, de uma forma que dói naquele momento, mas que produz coisas boas no futuro. Da mesma forma como um pai disciplina o filho. E a Bíblia diz, inclusive, que o pai só disciplina o filho se ele amar o filho. A não disciplina é uma manifestação de desamor. Porque significa mais ou menos assim. Quem aqui é pai e mãe sabe do que eu estou dizendo? Disciplinar filho dói. Dói e dá trabalho. É mais fácil deixar assim do tipo, vai. Imagine eu como pai, tenho 2 filhas, e aí eu vou dizer assim, minhas filhas querem muitas coisas, então quer saber? Vou dar tudo o que elas quiserem. Por quê? Porque eu as amo. Mas espera aí, pare para pensar nisso. Um pai que dá tudo para os filhos está demonstrando egoísmo. Porque ao dizer não para o filho, contra quem o filho se volta? Contra o pai. Quando eu digo sim para o meu filho, para tudo, eu estou tentando me privar do meu filho ter uma imagem negativa a meu respeito. No fundo, eu estou tentando trabalhar qual imagem? A minha imagem. Porque eu quero ser aquele pai legal, cool, todo legalzinho. Mas a que preço? Ao preço de estragar a próxima geração. Eu concordo, inclusive, com alguns autores, muitos deles não cristãos, que dizem assim, a função de um pai não é, nem de longe, ser o melhor amigo do seu filho. Porque o melhor amigo do seu filho não consegue chegar nem aos pés do que significa ser pai dele. O trabalho de uma mãe não é ser a melhor amiga do filho. Não. Deixa esse trabalho para um monte de outras pessoas que os filhos vão encontrar. O seu trabalho é de ser mãe. E ser mãe é muito mais forte e poderoso do que ser melhor amiga. Agora, traz isso para Deus. Como nós estamos e somos, inclusive, de uma geração de transição. Porque, veja, essa geração que não sabe dizer não para os filhos, criou uma geração de filhos que não sabem lidar com as pressões da vida. E que vão ruindo diante das pressões da vida. É uma geração que, por exemplo, quando o chefe diz alguma coisa e manda fazer alguma coisa, eles dizem assim, esse chefe não gosta de mim. Esse chefe não gosta de mim porque está me dando ordem. Não, mas ele está te dando ordem porque, no caso, você é o empregado e ele é o chefe. Mas não sei. Eu cheguei 5 minutos atrasado e ele bronqueou comigo. Bronqueou com você? Você chegou 5 minutos atrasado? Ele bronqueou. Ele ficou sabendo? Não, ele já estava lá. Quer dizer que o chefe, o dono da coisa, chegou antes do horário. E você que é empregado chegou depois do horário e você está bravo com o chefe porque reclamou de você. Que não é o chefe, não é o dono, chegou depois dele que é o chefe, que é o dono. Realmente, você está trabalhando para quem? Hitler? O nome do chefe é Adolf alguma coisa.
porque só pode ser. Veja, é uma geração que não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com perda. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é profecia, é constatação. Vai piorar cada vez mais, porque a geração que ruiu, essa geração que agora está aí trabalhando no mercado de trabalho, o que ela está fazendo agora? Agora ela está gerando filhos. Os filhos dessa geração, porque assim, 40, 50, 60 tiveram os filhos que nasceram na década de 70 e 80, que agora estão tendo seus filhos. Escreva o que eu estou dizendo. Teremos péssimas notícias pela frente. Porque esses caras que não sabem lidar com as pressões da vida, agora estão tendo filhos. Qual é a maior reclamação dessa geração que tem filho? Eu não consigo lidar com meu filho. A geração anterior não conseguia dizer não. Essa geração agora não consegue nem dizer não nem sim. Está tão perdida que simplesmente não sabe o que fazer. Você coloca uma criança no colo dessa geração e aí essa geração vai ruindo dizendo: eu não faço ideia do que faz com isso. O que é isso daqui? Transfere isso para Deus. Deus é um pai que faz o que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito. Como é que nós geralmente reagimos a Deus fazendo isso? O Senhor não pode fazer isso. Quem o Senhor pensa que é para fazer isso? Eu não sei se Deus me ama. Sabe por quê? Porque eu pedi um chocolate e Ele me deu maçã. Eu não sei se Deus me ama, porque, olha, eu dei uma contabilizada aqui, e das últimas 50 orações que eu fiz, Ele respondeu só umas 5. E as 5 que Ele respondeu, 4 foi não. Veja como as coisas vão piorando e vão se complicando. Eu estou dizendo tudo isso porque é exatamente o que nós fazemos quando vamos para o texto bíblico. A gente começa a olhar para a Bíblia, começa a tirar da Bíblia só o que interessa para a gente. E nesse momento político e social do nosso país, as pessoas fazem isso aos montes. Aos montes. De um lado tem um pessoal que tenta fazer de Jesus um patife, que aceita tudo. De outro lado tem um pessoal que tenta fazer de Jesus um carrasco. E as igrejas estão fazendo isso. Se você vai numa igreja X, você corre o risco de achar que Deus está à espreita, só esperando o exato momento de arrebentar você. Pessoas que morrem de medo de Deus. Porque Deus vai pesar a mão, porque Deus vai castigar e porque Deus vai te mandar para o inferno. Do outro lado, há pessoas que estão entendendo Deus, dependendo da igreja que frequentam, como alguém que pode absolutamente tudo. Deixa. Ele é o querido do papai, ele é o lindo da mamãe, no contexto que tem a mãe também, aí vai contexto qualquer um. Hoje nós vamos para um texto em que Jesus desagrada todo mundo. Eu não sei se você gosta de bandido ou se você não gosta de bandido, mas o texto de hoje desagrada você se você gosta de bandido e desagrada você se você não gosta de bandido. Que é o texto da crucificação de Jesus com 2 criminosos, um à sua direita e um à sua esquerda, que nós temos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23. O texto diz assim: 2 outros homens, ambos o quê? Criminosos. Há um movimento tentando mostrar que esses caras, assim, eles são criminosos, mas eles são vítimas do sistema. Eles são, na verdade, pessoas lindas e maravilhosas que foram corrompidas pelo mecanismo, pelo sistema corrupto que fez delas pessoas horrorosas. É interessante que a Bíblia diz assim: esses caras são criminosos mesmo, Mas, Senhor, não era melhor a gente, sei lá, colocar um asterisco aqui e talvez, ao invés de criminoso, colocar essas lindas vítimas do sistema? Não, mas eles eram criminosos mesmo, assim. A lei diz X e a lei diz Y. E eles burlaram X e Y. E a lei diz que quem burlar X e Y, nesse caso, é criminoso. Então, é o que eles são mesmo. De fazer o quê? E dependendo da sua vertente social, política ou religiosa, essa frase já deve estar incomodando você. Mas fique tranquilo, daqui a pouco vai incomodar. Se você é Corinthians e está incomodado, daqui a pouco vai incomodar quem é Palmeiras também. Então fique tranquilo que daqui a pouco saciaremos a sede de sangue dos dois lados.
também foram levados com ele para serem executados. Sim, era um lance de pena de morte, assim como estava acontecendo com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, na maioria das versões, ali o crucificaram. Crucificaram Jesus com os, de novo a Bíblia sendo politicamente incorreta, ao dizer que esses lindos e maravilhosos homens eram criminosos. Um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Nós temos 3 personagens principais nesse texto. 2 caras, um à direita e outro à esquerda, e um no centro. Quem é o do centro? É Jesus. O da direita e o da esquerda são denominados como o quê? Criminosos. Você notou que, coincidentemente, a Bíblia não diz que Jesus era um criminoso. Porque, na verdade, quando você pensa no processo que condenou Jesus, aquele processo foi totalmente corrompido. Jesus era totalmente inocente, mas era interessante para os líderes religiosos da época que ele fosse condenado. Por quê? Porque Jesus fazia afirmações ao seu respeito que eram muito, muito contundentes, fortes e consideradas hereges. Jesus, por exemplo, dizia que ele era o próprio Deus, o Filho de Deus. Algumas pessoas dizem, olha, Jesus se fez criminoso. Onde? Onde está escrito na Bíblia que Jesus se fez criminoso? Porque a Bíblia diz que Jesus foi crucificado com criminosos. Em nenhum momento ele se fez criminoso. A Bíblia diz que ele assumiu na cruz os nossos pecados e não os nossos delitos legais. Se você, por exemplo, é um assassino, ele assumiu o assassinato. Não, ele assume o pecado de assassinato. Ele se faz pecado, ele não se faz criminoso. Pelo menos não no sentido que muita gente tenta colocar sobre Jesus, tentando vender uma ideologia que, nesse caso, está longe de ser a real. Esse texto é muito usado para dizer que Jesus foi considerado um criminoso, principalmente se você pensar num criminoso no sentido de alguém que viveu para fazer o mal. O que não é verdade, porque Jesus foi considerado um herege, alguém que burlou a lei dizendo-se Deus. Só que no caso, ele não estava dizendo mentira. Ele estava dizendo a verdade e ele foi condenado por simplesmente dizer a verdade sobre si mesmo. Mas o texto continua. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Ofereceram-lhe vinagre e diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, esse é o rei dos judeus. Esses caras estão dizendo algo que a gente sempre diz para Deus. Olha, o Senhor precisa provar que é Deus. Porque do jeito que o Senhor está, e do jeito que o Senhor está fazendo as coisas, está meio complicado de acreditar que o Senhor é Deus. O Senhor está muito mal de marketing. Tanto é que nós precisamos, para acreditar que o Senhor é Deus, que o Senhor desça da cruz. Porque se o Senhor não descer da cruz, vai ficar complicado. Agora, pare para pensar um pouco. Você já imaginou que fantástico seria se Jesus falasse assim, quer saber? Eu vou descer da cruz. E aí ele estava pregado, aí um prego, plof, aí, sei lá, ou ele transforma um prego numa pomba da paz, pomba branca, que sai voando. Outra pomba que sai voando, e as pombas saem voando, num gesto maravilhoso de paz, de rendição. Ele desce da cruz, praticamente levitando, os anjos cantando. Sabe o que iria acontecer? Iria acontecer o seguinte, as pessoas iriam acreditar em Jesus, você não acha? Se Jesus desce da cruz, nesse exato momento que a galera está falando para ele descer da cruz, você não acha que o pessoal ia acreditar nele? Ficaria evidente que, opa, peraí, o cara estava pregado. Agora ele livrou, salvou a si mesmo. É óbvio que esse cara aí, eu acho que ele é quem ele está falando para ser. No entanto, haveria apenas um pequeno problema na questão toda. As pessoas colocariam Jesus no ombro, o levariam carregado pelas ruas de Jerusalém, só que nunca elas seriam salvas dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que era necessário
que Jesus padecesse, morresse e ressuscitasse. Por quê? Porque era necessário que a condenação, a morte de todo o nosso pecado estivesse sobre ele e ele ressuscitasse vencendo a morte, demonstrando que Deus aceitou aquele sacrifício. Se isso não acontece, Jesus até desce da cruz, mas ele não seria quem ele disse que ele seria. Ele seria um grande mentiroso, porque era necessário que o Messias, o Cristo de Deus, morresse e ressuscitasse. Paulo, inclusive, diz numa das suas cartas, se Cristo não ressuscitou, se a ressurreição não aconteceu, toda a crença cristã é uma grande besteira, uma grande balela. Eles estão pedindo para Jesus algo que faria de Jesus um não Jesus. E às vezes é o que nós pedimos que Deus faça. Senhor, faz alguma coisa. Abra mão, inclusive, do Senhor ser Deus nessa situação em meu favor. Faz algum milagre que demonstre que o Senhor está a meu favor. E Deus sabe que fazendo aquilo, Ele tiraria de nós o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Porque muitas vezes, como nós já dissemos aqui hoje, muitas vezes a privação e o sofrimento são armas poderosas usadas por Deus para moldar o nosso caráter ou então para disciplinar naquilo que nós precisamos ser disciplinados. Coisas que talvez nós não compreendamos em toda a vida, mas que ficarão claros e evidentes quando tudo for revelado na glória que há de vir. Senhor, salva a si mesmo. Esses caras estão querendo construir um Jesus de acordo com a vontade deles. E como seria legal se Jesus fosse do jeito que a gente quer? Já parou? Já parou para pensar? A gente podia, sei lá, ter o pote mágico de Jesus. Do tipo, lembra, o pessoal vendia, né, as lascas da cruz. Durante muito tempo foi feito comércio religioso. Nada mais interessante, por exemplo, nesse aspecto de construir um Deus segundo a nossa necessidade, do que lenço ungido. É tudo tão fácil, veja. Porque na vida real, você ora e muitas vezes a oração da resposta não vem, demora, e você fica esperando. Aí imagina que você vem aqui e eu falo assim, gente, eu estou aqui com o esboço da minha mensagem. Uma mensagem que eu preparei, ungida pelo Senhor, e eu quero dizer para você que se você levar um pedacinho dessa mensagem para casa, você vai chegar, você vai colocar na mesa da sua casa e Deus vai dar uma semana abençoada e ungida para você. Por R$100 você consegue comprar esse pedacinho do esboço ungido da mensagem sobre Jesus e o poder da cruz estará sobre a sua vida. Já imaginaram? Que legal se fosse assim? Eu, inclusive, acho, por exemplo, que a teologia da prosperidade é uma das coisas mais fantásticas que existe. Porque imaginar que se você der R$100, 1.000, Deus vai dar para você 30, 100 vezes mais, é uma coisa fantástica. Você é fiel a Deus, Deus vai te dar casa na praia. Quem que não quer casa na praia? Sei lá, ou então melhor do que ter casa na praia, é ter um amigo que tem casa na praia. Sei lá, alguma coisa assim. Já imaginou Deus abençoar você e te dar os 6 números da Mega Sena da virada, que daqui a pouco está chegando aí? Quem é que não quer isso? A teologia da prosperidade é fantástica, ela só, infelizmente, não é bíblica. Porque ela tenta construir um Deus que constantemente está lá para satisfazer as nossas necessidades. E a Bíblia diz que nós vivemos para fazer a vontade de Deus, e não Deus vive para fazer a nossa vontade. E isso gera uma crise em nós, principalmente nós que somos dessa geração, filha da década de 40, 50 e 60, privados de uma série de coisas que são fundamentais. Inclusive, vocês já notaram que muitas das propagandas de brinquedo, elas não podem ser feitas porque elas vão gerar tristeza nas crianças que têm os pais que não podem comprar aquilo. E às vezes uma das coisas mais legais na formação do caráter da criança é quando você leva ela para o shopping, ela fala, eu quero, e você fala assim, não. E às vezes a criança olha para você e fala assim, mas você tem dinheiro para comprar? Eu sei, mas é não. Mas você poderia comprar. Aham. E vai comprar? Não. Por quê? Por que não? Mas fiz alguma coisa? Não. Então por que você não vai comprar? Porque eu não quero.
A gente diz assim, meu Deus, como é que um pai pode fazer isso? Um pai, quando faz isso, está ensinando para os filhos como Deus funciona, muitas vezes. Porque Deus não tem obrigação nenhuma de ficar dando explicação para a gente. E às vezes a única coisa que Deus diz para nós é: a graça te basta. O apóstolo Paulo, um cara fantástico, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne que ninguém sabe qual era. E a Bíblia diz que ele disse: 3 vezes eu orei para Deus para que tirasse. E provavelmente, Paulo, quando dizia isso, estava sendo muito sincero em dizer: Deus, sem o espinho na carne, vou até te servir melhor. E aí Deus diz assim: sem chance. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você, sem esse espinho na carne, Paulo, ficaria insuportável. No fim, Paulo teve que reconhecer que o espinho na carne não tinha sido colocado, como ele imaginava, por um mensageiro de Satanás, mas pelo próprio Deus. Mas vamos voltar para o texto, porque agora chega a parte que aí vai todo mundo querer brigar com o texto. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Porque esse cara é interesseiro, ele pensou assim: se esse cara se salvar, leva a rampa junto. Ele forma uma quadrilha aqui, a gente sai e já sai arrebentando tudo. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Agora, esse cara está sendo condenado à morte, num sistema que as pessoas dizem que é injusto, porque condenou Jesus de maneira injusta. Mas vejam a frase, que as pessoas na Fátima Bernardes não citam, a citar esse texto, não sei porquê, do que um dos criminosos condenado à morte diz a respeito do mesmo sistema que condenou Jesus injustamente. Ele diz assim: nós estamos sendo punidos como? Com justiça. Não é ninguém de fora que está falando isso sobre ele. Ele mesmo está dizendo isso sobre ele. Cara, você está louco de falar isso sobre Jesus? Você não consegue baixar sua bola mesmo estando sobre a mesma sentença? O que você não está entendendo é que nós estamos sendo condenados, e isso é justo, porque nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem, esse não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu quero dizer algumas coisas a respeito dessa parte final do texto. Muita gente usa esse texto para dizer assim: o sistema é injusto, vamos nos voltar contra o sistema. A partir de qual ótica você está dizendo isso? Na ótica de Jesus condenado ou na ótica do cara condenado que diz que o sistema é justo? Porque nós temos algumas visões aqui. O sistema que condenou Jesus injustamente? Sim, isso é inegável. Não dá para negar isso. Mas o sistema que condenou esse criminoso, o condenou de maneira justa? Segundo o próprio criminoso, sim. Tudo depende da forma como nós queremos olhar, e às vezes com os interesses que não são interesses de mostrar Jesus como ele é. Qual é o compromisso que Jesus tem com a nossa visão política e social? Nenhum. Jesus não tem compromisso com nenhuma visão política e com nenhum estereótipo, a não ser de demonstrar quem Deus é, de resgatar aqueles que estavam perdidos em seus pecados. O que significa que a igreja não deve lutar por justiça social, vamos dar esse nome? Não. O que ela não deve é vender a sua ideologia em prol de qualquer ideologia. Porque a nossa ideologia é maior do que todas as ideologias do mundo juntas. E a nossa ideologia é Cristo. E Cristo é maior do que todas essas coisas. Uma outra coisa. Como é um bom bandido? Segundo esse texto, nós temos talvez uma resposta para isso. Bandido bom é bandido arrependido e salvo. Agora vejam que interessante. O bandido salvo escapou da penalidade imposta pela lei
com relação aos seus crimes? Não. Quando Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso, naquele mesmo momento, Jesus diz para esse cara, e eu libero você, vai embora para casa. Não. Isso faz com que os dois lados fiquem em crise com Jesus. Porque veja só, numa penalidade da morte, e até hoje é assim, quais são as pessoas que têm direito de assistir o executado o criminoso sendo executado? Os parentes. Vamos imaginar que esse criminoso que está se arrependendo tenha matado, tenha roubado, tenha feito atrocidades. Você acha que alguns dos parentes das suas vítimas estavam lá vendo ele ser crucificado? Sim ou não? É muito provável que sim. E aí imagine, sei lá, talvez a mãe de um cara que ele tenha matado, que foi lá para ver a justiça sendo feita, e aí ela ouve como uma das últimas palavras que esse cara que matou o filho dela ouve Jesus dizendo, hoje estarás comigo no paraíso. Ela ficou feliz ou ficou triste? Você se sente à vontade com alguém que durante a vida toda fez a maior desgraceira, depois ele se converte e vai dar o seu testemunho nas igrejas? Você fica à vontade com isso ou você se sente incomodado do tipo, tá aí um cara que fez o que quis, agora diz que se converte e vem contar vantagem na igreja? Isso parece legal ou parece ruim para você? Porque me parece que, segundo a ótica do Evangelho, não haveria nenhum problema. Ainda mais se você considerar que enquanto você está aqui sofrendo as dores de ser ou não ser, esse cara que passou a vida cometendo crimes está onde exatamente agora? Com Cristo no paraíso. É justo? Segundo a nossa visão, não é justo. Mas segundo a nossa visão, deveria ser justo nós estarmos aqui? Ou será que deveria ser justo nós já estarmos no inferno? Ou será que a justiça que bate em Chico não bate em Francisco? Ao mesmo tempo, esse cara sofre a penalidade da lei. E Jesus não entra nessa questão. Quando a gente olha para esse texto, uma pergunta tem que ser feita. Com qual você se alegra mais? Com o bandido que foi salvo ou com o bandido que apenas morreu? Qual sacia mais a sua sede de justiça? Com qual você se alegra mais? E eu diria que dependendo da nossa linha política no Brasil, um dos dois fica mais feliz com alguma parte da história. Mas ninguém fica feliz com a história inteira. Ninguém. Se você olhar para o texto, tentando um Jesus que agrade você, você vai dizer, essa história não acabou bem. Porque essa história acaba com um bandido ruim morto, com Jesus morto, e com um bandido bom salvo. Só um termina bem nessa história. E isso é importante. O bandido diz assim para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres aonde? Quando estiveres aonde? No teu reino. Esse cara está dizendo para Jesus assim, o Senhor é rei. Porque se ele tem um reino, significa que ele manda. Nessa história toda, o único cara que termina bem é o cara que reconhece que quem manda é Cristo. E ele se submete a isso. Ninguém mais nessa história termina bem. Na história de qualquer ser humano, só termina bem aquele que consegue reconhecer que se o Senhor é Deus, o Senhor manda. Então, se o Senhor quiser ter misericórdia de mim, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, porque é o que eu preciso. Eu não tenho forças para lutar, eu não tenho como resistir. Nós, quer queiramos ou não, precisamos nos colocar no exato lugar desse criminoso. De alguém que está condenado à morte, de alguém que não tem como reagir, de alguém que não tem como dar um passo sequer, e como única alternativa tem o dizer para Jesus, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Veja que sobrou para esse cara reconhecer
no último instante, quem Jesus é de verdade. Enquanto o outro bandido, o outro criminoso que está sendo morto, ele está lá dizendo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Sacia o nosso desejo de espetáculo. Às vezes, o que tristemente nós esperamos de Deus é que Ele vá fazendo espetáculos e pirotecnias em nossa vida. E muitas vezes a vida com Deus é uma vida em que Deus vai agindo muito mais no ordinário do que no extraordinário. A gente ora esperando arrepio. A gente ora com o olho semiaberto esperando alguma luz aparecendo. A gente espera um telefonema naquela hora exata, como se nós estivéssemos inseridos num filme ou num seriado. E às vezes o que nós mais ouvimos de Deus em todos esses momentos é silêncio, silêncio e silêncio. E o silêncio significa que Deus não está lá? Não. Muitas vezes na Bíblia, o silêncio de Deus significou a maior presença dele. Quando você olha para a Bíblia, várias vezes em que Deus chega fazendo barulho, as pessoas se lançam no chão, morrendo de medo. Nas vezes em que Deus chega de maneira suave, as pessoas simplesmente param para ouvir a voz de Deus. Esse texto, para mim, faz algumas perguntas. Que Deus você quer? Você quer um Deus que desça da cruz? Ele não é Jesus. Talvez você encontre um Deus que desça da cruz. Deve ter no mercado da fé deuses que descem da cruz. Mas ele não é Jesus. Ele não é Jesus. Jesus é aquele que faz com que os seus discípulos passem pela sexta-feira da paixão. E a sexta-feira da paixão deve ter sido angustiante, porque você vê o mestre morrendo. E, em tese, as expectativas ruindo. E eu tenho para mim que o ruim mesmo não deve nem ter sido a sexta-feira. Porque na sexta-feira você vê Jesus morrendo e a adrenalina ainda está lá. Já imaginaram como foi o sábado? O sábado deve ter sido angustiante demais. E muitos de nós, vivendo a vida com Deus, têm que enfrentar esses sábados. Só que às vezes esses sábados da nossa vida duram anos. Só que não importa o que aconteça, há uma expressão de fé que persegue graciosamente o povo de Deus. Você pode estar vivendo um sábado em que Jesus morreu e as coisas estão silenciosas há muito tempo. Só que isso não esconde um fato. O domingo vai chegar. O domingo vai chegar. E haverá um dia em nossa vida em que definitivamente nós encontraremos o túmulo vazio. E Jesus aparecerá de maneira miraculosa e tudo será resolvido. Nós temos essa promessa na Bíblia. O que significa dizer que nós nos rendemos ao Senhor e entregamos a nossa vida e não desistimos da existência. Muito pelo contrário, nos rendendo ao Senhor, e só nos rendendo ao Senhor é que nós ganhamos força para continuar. E enquanto nós tentarmos caminhar e viver pela nossa força, pelo nosso desejo, pela nossa vontade, sem nos render a Deus, nós estaremos dando murro na parede, nós estaremos lutando contra nós mesmos. Nós estaremos ainda dizendo para Jesus, desce da cruz, faz alguma coisa. O Senhor não vai fazer nada, vai padecer. E enquanto nós achamos que Deus não está fazendo nada, naquele exato momento Deus está salvando a nossa vida, fazendo Jesus morrer na cruz. No momento mais triste da história, aparentemente mais triste da história, foi o clímax de toda a história em que Deus estava salvando a mim e a você. Assim, o sofrimento, a angústia, a provação, fazem parte do pacote cristão, mas eles não determinam o que o cristianismo é e nem quem Cristo é. O que determina é a vitória de Deus sobre a morte e a promessa de que um dia toda lágrima será enxugada e nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Nós moraremos eternamente no paraíso. Isso faz com que a gente lute. Isso faz com que a gente viva. Isso faz com que a gente... Tem algumas expressões evangélicas fantásticas. Aquela música, algumas pessoas aqui... O Rodrigo gosta muito dessa música. Queixo para cima, princesa, rainha... senão a coroa cai. Não lembro? A gente já falou sobre essa música aqui.
um clássico da enologia. Se você não conhece, você pode digitar no YouTube, queixo para cima, princesa, rainha, senão a coroa cai. Uma música maravilhosa que diz assim, queixo para cima, princesa, rainha, senão a coroa cai. E aí diz assim, a frase que eu mais gosto é assim, nada de ficar com depressão. Tipo, você não vai me ficar com depressão, hein? Põe um casaco. Deve ser uma coisa assim, põe uma blusa. Essa música não leva em consideração uma coisa. Simplesmente, em alguns momentos da vida, as coisas saem do controle. E dói. E machuca. E angustia. Muitas vezes, o sono some às 3 da manhã. E o sono some às 3 da manhã por causa de algum problema. E a gente sabe, quando olha para o relógio às 3 da manhã, é o seguinte: ele não vai voltar. O sono não vai voltar. Muitas vezes, o coração bate aqui na garganta. Muitas vezes, simplesmente, as coisas não funcionam. Mas mesmo nesses momentos, Ele está lá. Porque Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Ele é o sol que nos guia, mas a gente sabe que às vezes mesmo no sol, as coisas parecem muito escuras para nós. Mas ele não deixa de brilhar. Esse texto termina com todo mundo morto. Mas você não pode se esquecer de uma coisa. Desses 3, naquele mesmo dia, 2 estavam no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma das maravilhosas expressões da fé que nós temos em Deus, sabe qual é? A gente pode estar morrendo, com dor, sofrendo, mas ainda assim nós ouvimos a voz do nosso Deus dizendo, estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Nós podemos reproduzir em nossa vida a história de tantos mártires, como Estevão, que a Bíblia diz que enquanto era apedrejado, ele olhava para os céus e ele louvava a Deus porque ele via Jesus o chamando pelo nome. E enquanto ele dizia isso, as pessoas com raiva o apedrejavam mais. Mas ele via Jesus. E a partir do momento em que a gente vê Jesus, as pedras não contam mais. As pedras não doem mais. Elas podem matar o nosso corpo, mas nós não somos daqueles que temem quem pode matar o nosso corpo. Porque nós servimos a um Deus que fará com que a nossa alma viva para sempre e nos dará um novo corpo. A esperança cristã é eterna. Não importa o que aconteça. Não importa se nós estamos num momento de crucificação angustiante. O Senhor reina. Se você é daqueles que olha para esse texto e espera justificativa para matar bandido, talvez eu espero que você tenha acabado de ver que esse texto não é sobre isso. Se você também quer olhar para esse texto e ver uma justificativa para livrar bandido, esse também não é um texto sobre isso. Esse é um texto muito maior, que traz uma verdade muito mais profunda. Jesus, na maioria das vezes, não é quem nós queremos ou gostaríamos, mas Ele sempre será o que precisamos, mesmo quando o que nós precisamos doa. Mas às vezes, no reino de Deus, o que dói agora é semente para fruto bom no futuro. E que Deus os abençoe. E que Deus nos ajude a viver assim para a glória dele. No fim, todos nós estaremos juntos num lugar onde o abraço será eterno, onde o sorriso será inevitável e o louvor será espontâneo. É para lá que nós caminhamos. E a nossa expressão cristã é Maranata. Volta logo, Senhor Jesus. É assim que nós queremos viver. Que o Senhor nos abençoe. Deus, obrigado por tua palavra.
Obrigado porque podemos confiar no amor gracioso, bondoso e misericordioso do Senhor. É o que nós pedimos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.